desses instrumentos é o de socialização financeira, que vai nos dizer como que foi o histórico de vida dessa pessoa. E esse instrumento é um instrumento muito importante de ser aplicado e uma análise muito importante de ser feita, né? Porque a gente tem que pensar que nós somos uma construção de tudo aquilo que foi nos ensinado ao longo da vida e de todas as experiências. Então é como se tudo que foi nos ensinado e as experiências que nós fomos vivendo fossem fazendo camadas dentro do nosso cérebro e fossem sedimentando algumas verdades absolutas, algumas crenças, algumas compreensões do mundo que nos direcionam para que hoje nós tenhamos a visão de mundo que nós temos e nos comportemos da forma que nós nos comportamos. Então, essa sedimentação de experiências e aprendizados é muito importante de ser analisada porque nos dá esse entendimento. Existe a motivação do porquê que ela está aqui, mas existem vários aspectos que construíram o que está aqui. Que aspectos são esses? E aí, quando nós olhamos para a socialização, nós conseguimos compreender inúmeras coisas. E um adendo importante, né? Todos esses instrumentos que eu estou mencionando aqui, instrumento de socialização, de crença, enfim, todos esses que eu mencionei, dentro da formação em finanças comportamentais, eu ensino sobre cada um deles profundamente e ensino a aplicar, né? Ensino a fazer o teste. E tem o teste lá à disposição. Então, todos os alunos podem tanto usar para se autoanalisarem, né? Então, ter esse mapa do seu próprio comportamento, quanto podem usar aqueles artifícios, usar aquelas ferramentas para que possam posteriormente serem aplicadas com seus clientes, né? Então, a formação ela pode ajudar tanto a pessoa quanto os próprios clientes. E aí, com ela, foi muito interessante essa investigação de socialização. Porque daí, quando a gente faz o teste de socialização, nós começamos a investigar também como que era a tua infância, como que era a relação do teu pai e da tua mãe com o dinheiro, para que a gente entenda qual é a visão dela de mundo do dinheiro hoje. Por quê? Porque a visão que eu tenho do dinheiro hoje é uma sedimentação daquilo que eu aprendi e daquelas experiências que eu tive. Olha que interessante no caso dela o exemplo. A mãe era uma pessoa extremamente organizada com o dinheiro, mas não só organizada, ela era uma pessoa que ela tinha muito medo, muita ansiedade, né, de ficar sem, de passar por desafios, de passar por dificuldade. Então ela era uma mulher mais, sabe, aquela coisa assim, bem... E aí uma das frases que a mãe dela dizia repetidamente era: gastar com lazer é colocar dinheiro fora. Gastar com lazer é colocar dinheiro fora. E fortalecia isso. Enquanto o pai tinha uma postura completamente diferente. O pai gastava muito. O pai tinha, assim, sonhos de grandeza, né? Extremamente extrovertido, extremamente otimista, era empresário, e aí ele foi empreendendo, muito otimista, sem muito plano, meio que aquela coisa de vamos ver o que vai dar, porque eu tenho certeza que vai dar certo e tal, foi empreendendo, cresceu muito, construiu uma mansão gigantesca, e nisso ele e a esposa se separaram, então os pais dela se separaram, isso ela tinha mais ou menos uns 11 anos, e o pai quebrou, né? Nessa construção megalomaníaca, o pai quebra. E a mãe, nesse discurso muito forte de quem gasta com lazer, tá colocando dinheiro fora. Então ela tinha os dois extremos, né? O pai meio megalomaníaco, provavelmente, eu não sei porque eu não apliquei o teste com ele, mas provavelmente com um materialismo alto, com uma crença de status financeiro alto, sem sombra de dúvidas. Então, porque uma pessoa numa condição financeira não estável, construir uma mansão, gastar com um monte, sem saber se no mês que vem vai ter condições de pagar aquilo que estava se comprometendo, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, no mínimo, muito otimista né? É aquela coisa, não, vai dar certo, sempre deu, depois eu dou um jeito e tal.
e muito materialista, né? Porque se predispõe a fazer um gasto desses sem ter a disponibilidade do recurso. Então, o que aconteceu é que ela viveu, né, nesses dois extremos, e nessa estrutura toda, a mãe, muito por medo, não apoiava tanto ela na percepção dela. Então ela dizia, aí nós começamos a trabalhar sobre isso, né? Mas como é que era a relação com o teu dinheiro? Eu sempre vou fazendo perguntas, mas como é que era a relação da tua mãe com o dinheiro? Minha mãe não fazia, minha mãe não comprava nada, minha mãe não gastava nada, e tudo que eu queria ela me sabotava, eu usava essa palavra, né? Me podava, e eu também sempre pensava em fazer projetos, em fazer uma faculdade, em determinada faculdade, ou fazer uma outra coisa, e ela sempre não. E aí, eu sinto que a minha mãe nunca me apoiou em nada, minha mãe nunca me amou, minha mãe nunca me deu atenção, e quando eu fiz faculdade, nem na minha formatura ela foi. Então, olha o contexto. É muito importante, em qualquer caso, tu olhar contexto. Como que se construiu o que se tem hoje? Então, o contexto era que ela sentia uma falta tremenda da mãe, porque na concepção dela, a mãe nunca tinha dado apoio. E aí entra uma coisa muito interessante, porque assim, a mãe nunca tinha dado apoio. Ok, a mãe nunca tinha dado apoio na percepção dela. Mas percebe que o não apoio da mãe era medo dela seguir os mesmos passos do pai? Porque se o pai era megalomaníaco e muito otimista, o que acontecia? A mãe começou a pensar assim, eu não posso ficar apoiando todas as coisas que ela quer fazer. Porque se ela quer ir pelo caminho A, daqui a pouco ela quer ir pelo B, daqui a pouco ela quer ir pelo C. Aí ela quer um pouco de cada um e não termina nenhum. Então assim, não faz. Vai pelo caminho mais tradicional, vai pelo caminho mais seguro. Mas na realidade, não é falta de amor quando uma mãe faz isso. Uma mãe faz isso porque na realidade ela tinha medo que a filha passasse a mesma coisa que o pai passou. E passar as mesmas inseguranças que ela dentro do casamento passou com aquele pai. Então começa a podar. E quando nós somos adultos, é muito interessante olhar isso, porque tira um peso de culpa. A minha mãe mesma é uma pessoa que é extremamente segura, né? Ela é aquela coisa assim. E desde a primeira vez na faculdade, porque quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro grupo de pesquisa, desde o primeiro semestre, eu já entrei em grupo de pesquisa, porque eu já sabia que eu queria seguir na área acadêmica, eu já sabia que eu queria ser professora. Quando eu entrei, eu comecei em RH. E quando eu descobri logo depois finanças comportamentais, aquilo foi tão significativo para mim que eu não pensei duas vezes em trocar de grupo de pesquisa, sabe? Mas eu já tinha bolsa e tal. E aí eu disse, mãe, surgiu uma oportunidade num grupo de pesquisa de finanças comportamentais, eu vou. Só que não tem bolsa, mas depois pode ser que eu consiga, mas eu vou. Não, minha filha, mas não sei o quê, mas por que tu vai trocar? Porque agora tu tá bem estabelecida nesse grupo. Sim, não, mãe, eu vou. E eu fui. E várias outras coisas que eu fiz ao longo da minha vida, por exemplo, né, não ir fazer o concurso e começar a empreender, a minha mãe dizia assim, mas minha filha, tu estudou a vida inteira pra isso, vai lá, faz o teu concurso, entra pra universidade. Por que minha mãe tava com essa postura? É porque ela não queria que eu testasse outras coisas? Não. É porque ela tinha medo que desse errado. Ela tinha medo que eu me frustrasse. Ela queria me proteger. Então não é por maldade. E aí por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes nós interpretamos a postura de um pai e de uma mãe como se eles estivessem não dando apoio, mas na realidade o que eles estão externalizando ali é um medo deles mesmos. E quando eu falei isso para minha cliente, ela começou a dizer assim, pode fazer sentido. Só que isso vai ganhando mais camadas de comportamento. Porque quando eu fui olhar o extrato dela e entender como que estavam as contas dela, essas reclamações de que não estava sobrando dinheiro, de que ela estava terminando todo mês no negativo, que ela não tinha reserva e que ela queria viajar e não conseguia,
começou a brotar. Brotar é uma má palavra, né? Começou a ficar evidente os motivos pelos quais isso estavam acontecendo, e um deles era um consumo excessivo de roupa, muita roupa. Mas tipo assim, ir numa loja no shopping, dessas lojas de marca, sei lá, Animale, Lelis Blanc, não sei, eu nem sei o nome das marcas, mas essas marcas assim que tu vai e rapidamente ali, 2, 3, 4 peças, tu piscou e foi 3, 4, 5 mil reais. E assim era o extrato, né? E parcelados no cartão, então existiam várias parcelas no cartão que quando nós fomos somar o cartão de crédito, ele tava um cartão com um volume muito grande com roupas. E aí eu comecei, tá, existe aqui uma compra muito grande com roupas, existe uma socialização, queixas, né, em relação ao comportamento do teu pai, da tua mãe, e uma não socialização financeira positiva, no sentido de que ela não foi educada a cuidar do dinheiro, a mãe era aquele medo exacerbado, o pai é aquela loucura, então ela tinha os dois extremos, mas nenhum sensato no sentido de planejamento, organização, monta reserva, deixa o dinheiro que depois fora da reserva para que tu gaste com algumas dos teus prazeres, mas sem sacrificar reserva e longo prazo, né? Tipo aquela estrutura que eu sempre menciono por aqui. Não existia essa socialização com consciência de consumo, nada disso. O que existiam aqueles dois extremos, a mãe com medo extremo, o pai com uma melomaníaca. E aí, quando nós fomos olhar para as roupas, aí quando existe um excesso de consumo e ela não me procurou sinalizando que existia excesso de consumo, ela me procurou dizendo que não estava sobrando dinheiro. Quando nós começamos a ir mais a fundo, eu mostrei e disse assim, olha, na verdade, o que está acontecendo aqui é que existe um excesso de consumo. Qual a função dessas compras em excesso, assim, né, na tua vida? É porque eu trabalho, né, e eu tenho um cargo de alto escalão de gestão, e estar bem apresentada é uma coisa importante. Entendi. E quando começou isso, de tu comprar bastante? Desde que eu saí de casa, assim, eu comecei a comprar. E naquela época tu já tinha uma posição, né, de alto escalão? Não, naquela época eu tava terminando a faculdade. Entendi. Então, naquela época, por que tu comprava as roupas? Eu comprava roupa porque tinha que ir bem vestido na faculdade. Mas por que tu tinha que ir bem vestido na faculdade, né? Então, assim, qual era, o que eu estava buscando ali? Eu queria entender qual era o motivo central que estava fazendo com que ela efetivamente... Qual a função que a roupa tinha na vida dela, o consumo, né? E nessa busca incessante dos motivos pelos quais levavam ela a isso, a gente chegou numa frase. Aí eu perguntei assim, tá, mas e se tu olhar hoje pro teu guarda-roupa, né, o que ele significa pra ti, assim? Tu realmente usa ou precisa de todas aquelas roupas? E aí ela disse, mas é porque eu não posso contar com ninguém, né, então ninguém me dá presente, ninguém me mima, ela não usou essa palavra, mas ninguém me mima, então eu gosto de comprar. Aí começa a ficar mais evidente os motivos pelos quais aquela compra acontecia desde que ela saiu de casa. Quando nós vamos olhar para a literatura de compra compulsiva, existe um padrão de compra compulsiva que é extremamente validado, assim, né? Que já foi comprovado em várias circunstâncias. Que um dos principais motivadores psicológicos do padrão de consumo é uma sensação de vazio. E aí, olha que interessante, quando nós olhamos
para percepção dela para os pais, dizendo: a mãe nunca me apoiou, nem na minha formatura foi. O meu pai, megalomaníaco, comprou, faliu e começou outra empresa e sempre naquela coisa e vai e volta, aquela loucura toda. Ó, tá, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp no computador porque tá dando barulho. E aí, o que acontece dentro dessa construção toda, né? Nós chegamos num ponto importante. Quando ela diz comprar, já que ninguém me gosta, nós chegamos nesse ponto. Bom, então, na realidade, o consumo para ti tem como função minimizar a falta que tu tem da tua mãe, que não te deu atenção, das megalomaníacas do teu pai. Mas principalmente isso, a compra entra como uma função de tapar um buraco emocional que foi aberto na medida em que foi acontecendo esse distanciamento com a mãe, né? Foi acontecendo esse distanciamento com a mãe. E aí, se ninguém me ama, então eu me amo. E para provar que eu me amo, eu me presenteio. Porque se eu esperar presente de alguém, ninguém vai me presentear. Então eu me amo, eu me presenteio, eu me cuido. E aí existia esse padrão de comportamento muito grande em relação a compras. Quando nós começamos a perceber isso, a socialização, o histórico dela com a mãe e o consumo vindo com uma função principal de minimizar esse sentimento de vazio, de minimizar essa sensação de desamor, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu me amo. Então eu vou me presentear porque eu mereço, porque eu trabalho, porque eu lutei para estar aqui. Porque isso aqui, quem fez foi eu, sem a ajuda de ninguém. Então eu mereço usufruir do que eu conquistei. E eu não tô dizendo que não mereça. Mas entende que o comportamento ele vai para um patamar disfuncional em que essa concepção do eu mereço e do que já que ninguém me dá, de que ninguém me ama, eu me amo, vai para um extremo disfuncional em que o que tu está buscando, que é viver bem e se sentir bem, na realidade, tu não vai alcançar com mais compra no guarda-roupa. E aí eu começo a fazer exatamente esse tipo de provocação. Ok, então, de certa forma, as compras elas têm funcionado como um mecanismo de amor próprio, certo? De tapar esse vazio, certo? Certo. Cada vez que tu compra, tu consegue minimizar esse sentimento? Num primeiro momento, sim, dá aquele alívio, mas logo depois eu já me sinto de novo que eu preciso da próxima compra. Pois é, então, o que tu tem buscado como alternativa para solucionar o problema não está solucionando o problema. Pelo contrário, está retroalimentando um outro problema, que é o problema financeiro, que tem uma outra vertente de problema. Ao olhar a construção do extrato, além de identificar essas questões de consumo, identifica-se também uma construção de uma disponibilidade de recurso muito grande para o filho. Uma mesada muito alta dada a idade, né? E aí eu perguntei por que um valor, né? Qual a necessidade para um menino jovem, necessidade de um valor tão grande? Mas é que ele precisa para quê? Ele não mora contigo? Mora. Ele não come contigo? Come. Ele não... Tu não paga o resto das coisas? Paga. Mas então por que ele precisa de uma mesada dessas? Mas é que eu nunca tive apoio. Então eu não quero que meu filho tenha o que eu tive e sinta o que eu senti. Então a concessão para o filho não tem a ver com a necessidade do filho, mas tem a ver com uma sensação de eu não quero que meu filho passe pelo mesmo que eu passei, pela uma sensação de que os meus pais não me apoiam. Só que daí também está indo para um outro extremo, uma concessão muito grande que vai fazendo com que esse jovem vá diminuindo o nível de autonomia. Isso a gente discutiu, sexta-feira a gente tem sempre reunião com os nossos consultores, né, que eu construí um grupo de mentores para
fazer mentoria individual. E aí, na sexta-feira, nós nos encontramos toda sexta, nós estávamos discutindo exatamente isso. O quanto tem surgido cada vez mais pessoas que retroalimentam essa falta de autonomia dos jovens. Então, os pais dão tudo, os pais dão absolutamente tudo. E esse jovem, ele não quer sair de casa. Então, esse não era o caso, ele era mais novo. Mas tem jovem de 34 anos, e eu já presenciei isso também, 34, 40 anos na casa dos pais, sendo sustentado pelos pais. O que está acontecendo aqui, né? Então, nesse caso dessa cliente específica, ela não queria cometer com o filho o mesmo erro que cometeu com os pais, e também existia um sentimento de culpa, né, no sentido de que eu quero subsidiar e dar tudo para o meu filho, já que também ela tinha passado por uma separação, e então tinha, entre aspas, falta do pai, e o sonho era a construção da família, que não se estabeleceu, então, já que não tem pai, então eu vou dar tudo. Então, existia também isso. E aí, uma concessão muito grande para o filho, uma compra exacerbada, não estava sobrando dinheiro. Então, olha que interessante. A queixa inicial não está sobrando dinheiro, eu não tenho a reserva e eu quero fazer uma viagem. Mas o real problema não era esse. O motivo que ela me procurou é esse, mas o real problema não era esse. O real problema estava num consumo para tapar um vazio, um sentimento de que ninguém amava ela. A gente chama isso de crença de desamor dentro da TCC. Então, ninguém me ama, ninguém me quer. E isso estava muito relacionado com a mãe. E um comportamento disfuncional em relação ao filho. Então, existiam 2 problemas centrais que foram identificados cruzando toda essa construção histórica em relação à mãe, em relação à família, e batendo com o extrato. Quando eu bato histórico de vida com extrato, eu consigo entender quais são os comportamentos que estão construindo aquele resultado. E aí nós conseguimos começar a fazer as intervenções necessárias.